Esse com certeza é um dos vídeos mais completos sobre como declarar os investimentos no imposto de renda. Eu vou te mostrar o passo a passo de como declarar os seus investimentos de renda fixa, ações, fundos imobiliários e também investimentos no exterior. Deu muito trabalho produzir esse conteúdo, mostrar todo o passo a passo, então eu te peço duas coisas. A primeira delas é que você deixe seu like e se inscreva aqui no canal para continuar incentivando o meu trabalho e que você assista esse vídeo com bastante atenção. Se for necessário, assiste em partes, volta quantas vezes for necessário, porque eu tenho certeza que você vai sim conseguir fazer a declaração dos seus investimentos depois de assistir esse vídeo até o final. Então vamos começar direto ao ponto. Se você está aqui é porque provavelmente você vai precisar fazer a declaração do imposto de renda, seja por qual for o critério, e dentro da declaração você precisa incluir os seus investimentos. E como é que você faz para declarar? O primeiro passo é você escolher como que você quer fazer essa declaração, que pode ser de 3 formas. Eu vou mostrar para você. Basta você pesquisar aqui no Google IRPF 2024 Download. Depois você vai clicar no primeiro link que vai aparecer e aí ele vai mostrar as 3 formas de você fazer a declaração. A primeira delas é online, por meio do portal ECAC. A segunda delas é baixando o aplicativo Meu Imposto de Renda no seu celular. E a terceira delas, que é a mais prática, a mais simples, que eu vou mostrar aqui para vocês, é baixando o programa do IRPF 2024 no seu computador. É bem simples, basta você clicar em baixar programa e aí ele vai baixar, você vai seguir as etapas de instalação do programa. E aí depois de você instalar o programa no seu computador, você vai abrir e vai clicar nessa opção nova. E aqui ele vai te mostrar as opções de declaração. Normalmente a gente costuma fazer uma declaração de ajuste anual. E essa declaração ela pode ser feita de 3 formas. A primeira delas é fazendo a declaração por meio da pré-preenchida, utilizando a sua conta Gov, que inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando como é que faz. Você também pode iniciar importando uma declaração do ano passado, de 2023, e aí complementar as informações. E a terceira delas, que é a que eu vou mostrar aqui para vocês, é iniciando uma declaração em branco. Eu escolhi essa alternativa porque ela é mais fácil de explicar para quem está começando, quem vai fazer, por exemplo, a declaração pela primeira vez. Então, clicando nessa opção de iniciar uma declaração em branco, você vai colocar o seu CPF e depois vai aparecer o seu nome e vai clicar então em OK. Depois você vai clicar em OK de novo e aí ele vai abrir o programa com as fichas de declaração. Você vai precisar preencher todas essas fichas, eu não vou mostrar como é que faz isso aqui nesse vídeo, tem um vídeo aqui no canal também sobre isso. Eu vou já direto ao ponto mostrar a parte dos investimentos. E como é que você faz? Todos os seus investimentos, eles precisam ser declarados primeiro na ficha de bens e direitos. É aqui nessa ficha que você vai incluir tudo o que você possui de patrimônio, incluindo os seus investimentos. E vamos começar com os investimentos de renda fixa, por aqueles que são sujeitos à tributação diretamente na fonte, como por exemplo CDBs, como a caixinha do Nubank, que é tão popular, Tesouro Direto, os títulos do Tesouro Direto, como Tesouro Selic, Tesouro IPCA e assim por diante, tá? Para você poder fazer a declaração dos seus investimentos de renda fixa, você precisa ter em mãos os informes de rendimento que as contas digitais, corretoras de valores, enviam para você normalmente por e-mail. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês utilizando um informe de rendimento que eu recebi do Nubank e vou mostrar aqui como é que faz uma declaração desse tipo de investimento, dando como exemplo um CDB. Você vai fazer o seguinte, na ficha de bens e direitos, você vai clicar em novo. Depois você vai selecionar o grupo. Olha só, aqui no meu informe, o Nubank fala o seguinte, para eu declarar a minha caixinha do Nubank, eu tenho que escolher a opção do grupo 04, que é a opção de aplicações e investimentos. Então eu seleciono essa opção e depois eu escolho o código, que está também no meu informe. O meu informe mostra que o código é 02, títulos públicos e privados sujeitos à tributação, como eu mencionei, como Tesouro Direto, CDB, RDBs e outros, tá? Então eu vou aqui, seleciono esse código 2 e depois coloco o CNPJ, que é, no meu caso, o CNPJ do Nubank. E aqui também no meu informe, ele me mostra qual é o CNPJ. Eu vou só copiar aqui e colar e depois eu vou fazer uma discriminação, uma descrição do que é esse investimento. E aqui o Nubank também me mostra no informe o que eu posso colocar na minha discriminação. Ele bota aqui, ó, saldo em RDB do Nubank, agência e conta. Então eu vou copiar isso aqui e vou colocar nessa discriminação e aí você só atualiza, bota
qual é a sua agência e também qual é a sua conta. Depois disso, você vai precisar informar qual que era o seu saldo nesse investimento em 2022 e qual o seu saldo no final do ano, né, de 2023. E aí você também tem essa informação no seu informe. No meu caso, em 2022, eu tinha R$ 3.204,42. Então, vou preencher essa informação aqui. E em 2023, eu tinha R$ 3.466,92. E eu vou preencher essa informação aqui também. Além disso, eu também preciso informar o quanto que rendeu esse investimento. Então, descendo aqui essa tela de bens e direitos, ele mostra aqui a opção rendimentos associados e um botão chamado informar rendimento exclusivo. Porque o que acontece? Esses investimentos, eles são cobrados imposto de renda, mas esse imposto de renda, ele é descontado diretamente na fonte. O valor que fica disponível para você já é o valor líquido após o desconto do imposto de renda. Então, você vai clicar nessa opção informar rendimento exclusivo e aí ele já vai mostrar aqui as informações, né, que é do Nubank e tudo mais. E aí você vai precisar informar o valor desse rendimento. E aonde você acha isso? No seu informe. Aqui no meu caso ele mostra que o meu rendimento foi de R$ 130,80. Então eu vou preencher aqui essa informação. Depois eu vou clicar em visualizar bem / direito associado. Vou clicar em OK e pronto, já vai ter sido declarado esse meu investimento na minha caixinha do Nubank e também o rendimento que eu recebi por esse investimento. E assim você vai fazer para todos os investimentos que você possuir que forem descontado imposto de renda diretamente na fonte, que tem uma tributação exclusiva definitiva, né? E o próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês são para aqueles investimentos onde há isenção do imposto de renda, como por exemplo LCIs, LCAs, debêntures que são incentivadas. O que você vai fazer nesse caso? Aqui na ficha de bens e direitos, você também vai clicar em novo, você vai clicar também no grupo aplicações e investimentos. No entanto, o código que você vai escolher é diferente. Nesse caso, você vai escolher o código 3 de títulos isentos de tributação. E aqui ele até mostra, ó, LCI, LCA, CRI, CRA, as debêntures incentivadas, como eu mencionei. Aí você vai colocar o CNPJ da instituição que emitiu esse título que você investiu. Eu vou dar um exemplo aqui, digamos que eu tenho investido numa LCI do Banco Inter. Então eu vou colocar aqui o CNPJ, vou botar um CNPJ fictício, tá? Não é o CNPJ mesmo do Banco Inter. E depois eu vou fazer uma discriminação. Por exemplo, eu vou colocar aqui referente à LCI do Banco Inter, que rende 98% do CDI com prazo de vencimento de 1 ano. E aí eu vou dizer qual é a minha situação em 2022 e em 2023. Digamos que eu tenha feito esse investimento em 2023. Então, em 2022 eu não tinha nada nesse investimento, né? Então, eu deixo zerado. E aí, eu vou colocar só a minha situação em 2023. Digamos que eu tenho investido R$1.000 nessa LCI. Eu vou colocar aqui e depois eu também vou informar o quanto eu recebi de rendimento. Só que aonde você vai informar é diferente, porque nesse caso, esse investimento ele é isento. Então, o rendimento de um investimento que é isento é declarado num local diferente. Basta você clicar aqui nessa opção, informar rendimento isento, e aí ele também vai mostrar as informações da instituição que eu já informei, e eu vou colocar aqui o valor desse meu rendimento. Digamos que tenha rendido R$120. Eu vou colocar aqui esse valor, vou clicar em visualizar bem / direito associado, clicar em OK, e aí ele vai mostrar que já foi declarado esse investimento isento, e também o rendimento desse investimento também foi declarado. E assim você vai fazer para todos os seus investimentos de renda fixa que sejam isentos da cobrança de imposto de renda. O próximo passo agora que eu vou mostrar para vocês é como que você vai declarar as suas ações, tá? E para isso você também vai precisar ter os informes de rendimento que são disponibilizados pelas corretoras. Você também pode consultar o informe de rendimento disponibilizado pela própria empresa que você é acionista, com todos os detalhamentos. Você pode consultar o portal do investidor da B3, ou você também pode utilizar a própria planilha, um gerenciador de investimento que você utiliza, tá? É de sua responsabilidade ter essas informações, ter o controle dos seus investimentos. E como é que você faz
para declarar as suas ações. Assim como os investimentos de renda fixa, as suas ações precisam ser declaradas na ficha de bens e direitos. Você vai clicar na opção Novo e aí você vai selecionar o grupo, que nesse caso é o grupo 3 de participação societária. Depois você vai selecionar o código, que nesse caso é o código 1 de ações, inclusive as listadas em bolsa. Depois você vai colocar o CNPJ da empresa a qual você é acionista. Eu vou dar um exemplo aqui da BB Seguridade. Então, como é que você faz para pesquisar? Você pode botar no próprio Google CNPJ BB Seguridade, coloca o CNPJ da empresa que você é acionista. Já vai mostrar aqui para mim qual que é esse CNPJ, eu vou copiar e vou colar. E aí depois eu vou fazer uma descrição do que é esse investimento. Eu vou colocar aqui referente a, por exemplo, 6 ações da empresa BB Seguridade, adquiridas pela corretora Rico, vou dar aqui um exemplo, a um preço médio de... E aí você vai informar o preço médio. Como é que você faz para saber o preço médio? O preço médio, gente, ele é igual ao valor total investido dividido pela quantidade de ações que você tem. Por exemplo, digamos que eu tenha um total investido na BB Seguridade de R$ 188,88. E aí eu falei que eu tinha 6 ações. Então, como é que eu faço para saber o meu preço médio? Eu vou dividir esses R$ 188,88 pela minha quantidade de ações, que no caso desse exemplo é 6. Então, o meu preço médio é R$ 31,48. Então, eu vou colocar aqui na minha discriminação a um preço médio de R$ 31,48. E aí, depois eu vou dizer se essa ação é negociada ou não em bolsa de valores. E eu vou dizer que sim. E depois eu vou informar o código dessa empresa, que no caso da BB Seguridade é BBSE3. Se você tem dúvida de qual é o código da empresa, é só você também pesquisar no Google. Bota o nome da empresa e coloca código de ação e aí vai aparecer lá para você. E aí você vai informar o quanto você tinha em 2022 e em 2023. Eu vou dar o exemplo aqui de que eu não tinha nada dessas ações em 2022, eu comecei a investir em 2023. Então, o meu saldo em 31/12 de 2023 é de R$ 188,88. Depois, assim como para os investimentos de renda fixa, eu preciso informar os meus rendimentos. Só que o que acontece? No caso das ações, você pode ser remunerado de diferentes formas. Uma delas é por meio de dividendos e outra delas é por meio de juros sobre capital próprio, JCP. No caso de dividendos, até o momento, eles não são cobrados imposto de renda, é isento dessa cobrança. Já o juros sobre capital próprio, ele tem cobrança de imposto de renda que é abatido diretamente na fonte, tá? Em 15%. Então, o que você vai fazer? Você vai precisar declarar em locais diferentes, assim como mostrei para vocês nos investimentos de renda fixa. Quando for dividendo, você vai precisar clicar nessa opção, informar rendimento isento. Como é que você sabe isso? Se foi dividendo, se foi juros sobre capital próprio? Por meio dos informes, tá? Você consegue consultar essa informação. Então, no caso dos dividendos, você vai clicar nessa opção, informar rendimento isento. E aí ele vai mostrar aqui já o CNPJ da empresa, todas as informações. O que eu vou precisar colocar aqui? O quanto que eu recebi de dividendo, o valor total que eu recebi no ano, tá? De dividendo dessa empresa. Vou dar um exemplo aqui de que eu recebi R$10 de dividendos. Então, eu vou colocar essa informação, depois eu vou clicar em visualizar bem/direito associado. E aí, caso eu também tenha recebido juros sobre capital próprio, que nesse caso tem a cobrança do imposto de renda, eu tenho que clicar nessa opção, informar rendimento exclusivo. E aí eu também vou precisar informar o quanto eu recebi no ano de juros sobre capital próprio dessa empresa. Eu vou dar o exemplo aqui também que foi R$10. Depois eu vou clicar em visualizar bem/direito associado, clicar em OK, e aí ele vai mostrar para você que essa ação ela já foi declarada aqui no programa do imposto de renda, assim como os dividendos e os juros sobre capital próprio. Você vai fazer isso para todas as ações que você tiver investido, tá bom? E uma outra forma de você ganhar dinheiro com ações é por meio do aluguel de ações. E o aluguel que você recebe dessas ações, ele também precisa ser declarado. E como é que você faz isso caso seja o seu caso? Você tenha alugado as suas ações. Esse rendimento, esse aluguel, ele é tributado, tá? Então você precisa declarar na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva. Você vai clicar nessa opção, depois você vai clicar na opção Novo, e aí você vai escolher o tipo de rendimento.
que nesse caso é rendimento de aplicações financeiras. E aqui você vai colocar o CNPJ da fonte pagadora. No caso do aluguel de ações, o CNPJ sempre será da B3, da Bolsa de Valores. Então você pesquisa qual que é o CNPJ da B3, você copia esse CNPJ e aí ele vai até mostrar automaticamente o nome da fonte pagadora, né, que é a B3, Brasil Bolsa Balcão. E você vai colocar o somatório de todos os aluguéis que você recebeu ao longo do ano. Digamos que você tenha recebido R$100 com os aluguéis das suas ações. Você vai colocar então esse valor aqui, vai clicar em OK e pronto. Esses aluguéis foram declarados, tá? Outra forma que você pode ganhar com ações é por meio da bonificação. E essa bonificação, ela também precisa ser declarada. A bonificação nada mais é do que uma forma de remuneração, onde a empresa ela distribui gratuitamente novas ações aos seus acionistas. E como é que você faz para fazer a declaração dessa bonificação? Eu vou dar o exemplo aqui das ações da Itaúsa. O que você precisa fazer? Você precisa declarar essas ações na ficha de bens e direitos, assim como todas as outras ações que você tem na sua carteira. Você vai clicar em novo, vai escolher o grupo participação societária, o código ações, colocar o CNPJ, que no caso desse exemplo é o CNPJ da Itaúsa, e depois você vai fazer uma discriminação. E aqui nessa discriminação você vai precisar incluir todas as ações que você possui da Itaúsa, no caso desse exemplo. Tanto as ações que você comprou, tirou dinheiro do seu bolso para investir, quanto também as ações que você recebeu como forma de bonificação. E aí você vai precisar informar o preço teto delas. Como é que você vai fazer isso? Vamos supor que você tenha comprado 20 ações da Itaúsa com preço médio de R$ 9,50. E além dessas 20 ações, você tenha ganho de bonificação uma nova ação da Itaúsa. Como é que você vai saber então qual que é o seu preço médio? Você vai primeiro precisar saber qual que foi o valor dessa ação que você recebeu de bonificação. Como é que você faz para saber isso? Consultando o próprio informe da empresa ou também indo em sites como, por exemplo, o Status Invest, que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, aqui no Status Invest ele mostra uma bonificação que aconteceu da Itaúsa no ano passado e que o valor base dessa ação foi de R$ 17,92. Então, o que você tem que fazer? Você tem que multiplicar a quantidade de ações que você recebeu de bonificação por esse valor base que essa ação foi distribuída a você, que foi de R$ 17,92. Você vai precisar dessa informação para calcular o seu preço médio. Como é que você faz para saber isso então? Primeiro, você vai multiplicar a quantidade de ações que você tinha investido, que você realmente tirou o dinheiro do seu bolso, que no caso desse exemplo aqui são 20 ações, pelo seu preço médio, que no caso do exemplo que eu dei é de R$ 9,50, ou seja, eu tirei do meu bolso para investir na Itaúsa R$ 190, mas além disso eu também ganhei uma ação. E quanto é que me custou essa ação? R$ 17,92. Então eu vou somar 190 mais R$ 17,92. Isso então vai me dizer que eu tenho 21 ações da Itaúsa, 20 que eu investi e uma que eu ganhei da bonificação, a um valor total investido de R$ 207,92, sendo que 190 foi o que saiu do meu bolso e esses 17,92 foi dessa ação que eu ganhei de bonificação. E como é que calcula o preço teto? Eu já mostrei para vocês. Você vai colocar o saldo investido dividido pela quantidade de ações que você possui. Então, nesse caso, qual que é o saldo investido? R$ 207,92, porque você considera as ações que você recebeu de bonificação também para calcular o seu preço médio e vai dividir pela quantidade de ações, que nesse caso são 21, 20 que você investiu tirando dinheiro do seu bolso e uma que você ganhou na bonificação. Você precisa incluir as ações que você ganhou de bonificação nesse cálculo aqui do preço médio. Então, no caso desse exemplo aqui que eu dei, o preço médio da Itaúsa é de R$ 9,90. Então, aqui na discriminação eu posso colocar, por exemplo, referente a 21 ações da Itaúsa, sendo uma delas ganha em forma de bonificação a um preço médio de R$ 9,90. Essas ações foram negociadas pela corretora XXX. Isso aqui é só um exemplo, tá?
de como você pode descrever. E aí você vai dizer se essa ação ela foi negociada ou não na Bolsa de Valores, nesse caso sim, e você vai colocar o código da empresa. No caso da Itaúsa, eu vou colocar aqui ITSA 4, e aí eu vou dizer qual que é a situação em 2022 e em 2023. No caso, eu vou colocar aqui que eu não tinha nada em 2022, e em 2023 eu tinha R$ 207,92. Depois disso, você vai informar os rendimentos que você recebeu, igual como eu expliquei anteriormente. Se for dividendo, você vai informar em rendimento isento, e se for juros sobre capital próprio, você vai informar em rendimento exclusivo. E aí é só você clicar em OK, que essas ações, inclusive as ações que você ganhou de bonificação, elas serão aqui declaradas. E além disso, no caso da bonificação, você também vai precisar informar o quanto você ganhou por essa ação bonificada, porque esse dinheiro ele não saiu do seu bolso, você ganhou da empresa uma nova ação e essa ação ela tem um preço. Então você vai precisar declarar esse preço dessa ação também. E a bonificação ela é isenta da cobrança do imposto de renda, tá? Você vai precisar declarar isso aqui na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. E aí você vai clicar em novo, você vai escolher o tipo de rendimento e aqui para facilitar você pode digitar o número 18, que ele vai mostrar para você o seguinte: incorporação de reservas ao capital / bonificação em ações. Então você vai escolher essa opção e aí você vai colocar o CNPJ da fonte pagadora, que nesse caso é a Itaúsa. Você recebeu uma ação dessa empresa, no caso do exemplo aqui que eu tô dando. E aí depois você vai colocar o quanto que você recebeu de bonificação. No caso do exemplo que eu dei foi uma ação. Quanto custou uma ação? R$ 17,92 que nós vimos lá no site do Status Invest. Então eu vou colocar esse valor aqui e depois eu vou clicar em OK. Pronto, as ações que eu recebi de bonificação, elas já foram aqui incorporadas, tá? Na minha ficha de declaração do imposto de renda. Mas existem também alguns casos onde a pessoa faz venda de ações. E como é que declara isso aqui no programa do imposto de renda? Isso vai depender, tá, de como é que foi feito essa venda, se você teve ou não lucro e do quanto que você vendeu no mês. Eu vou explicar isso para você agora. Se você fez venda de ações abaixo de R$20 mil no mês e teve lucro, esse lucro ele é isento da cobrança do imposto de renda. No entanto, você precisa sim declarar. E um ponto que você precisa prestar bastante atenção é que é 20 mil no mês, não é 20 mil de lucro, tá? Se você vender até 20 mil no mês, teve lucro, você não precisa pagar imposto de renda sobre esse lucro. E um outro ponto que muita gente confunde também é que não é 20 mil por ativo no mês, tá? Não é 20 mil por ação, é 20 mil no total. Você tem até 20 mil no mês para fazer de venda e caso tenha lucro, esse lucro ele é isento. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês para até facilitar. Eu fiz aqui uma tabela para mostrar uma situação hipotética onde você fez venda com lucro abaixo de 20 mil e com lucro acima de 20 mil. Digamos que em um determinado mês eu resolva vender as ações da empresa A, B e C. Cada uma dessas empresas eu tinha 1.000 ações. O meu preço médio da empresa A era R$ 33,20, da empresa B R$ 10,50 e da empresa C R$ 22,10. O que dá um valor total investido aí de 33.200 para a empresa A, 10.500 para a empresa B e 22.100 para a empresa C. O que acontece? Eu resolvi vender em um determinado mês 200 ações da empresa A, todas as minhas ações, as 1.000 ações da empresa B e 50 ações da empresa C. O meu preço de venda da empresa A foi R$ 35, da empresa B foi R$ 11 e da empresa C foi R$ 23. O que isso vai me mostrar então? Que o meu saldo recebido por essa venda foi de R$ 7 mil para a empresa A, R$ 11 mil para a empresa B e R$ 1.150 para a empresa C. O que significa que eu tive lucro nessa venda, né? Já que eu vendi acima do meu preço médio. Por exemplo, na empresa A, o meu preço médio era R$ 33,20 e eu vendi a R$ 35. Na empresa B, o meu preço médio era R$ 10,50 e eu vendi a R$ 11. E na empresa C era de R$ 22,10 e eu vendi a R$ 23. Então eu tive lucro nessa operação.
Para eu saber o quanto que eu tive de lucro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair o meu valor recebido nessa venda pelo meu custo para ter essas ações. Então, no caso, o que eu tenho que fazer aqui no caso da empresa A? Subtrair esses 7 mil reais, 7 mil menos 200, que foi a quantidade de ações que eu vendi, vezes o meu preço médio para ter essas ações. Fazendo isso, ele vai me mostrar que eu tive um lucro para a empresa A de R$360, para a empresa B de R$500 e para a empresa C de R$45, o que me dá um valor de lucro total no mês de R$905. Mas se nós formos somar o valor total da venda de R$7 mil, R$11 mil e R$1.150, esse valor dá menos de 20 mil, dá R$19.150. Ou seja, esse lucro que eu tive no mês de R$905, ele é isento, já que ele foi feito em uma venda mensal abaixo de 20 mil. Então, como é que a gente declara esse lucro? É o que eu vou mostrar agora para vocês. Você tem que vir aqui na ficha rendimento isento e não tributável, clicar na opção novo, depois você vai informar o tipo de rendimento. Nesse caso, para facilitar a sua busca, você pode colocar o número 20, e aí ele vai mostrar o seguinte: ganhos líquidos em operações de mercado à vista de ações negociadas em bolsa de valores na alienação, ou seja, na venda, realizadas até R$20 mil, o que é o caso do exemplo que eu dei. E aí você vai informar o quanto que você teve de lucro. Nesse caso do exemplo foi R$905. E aí você vai colocar esse valor e vai clicar em OK. Então esse lucro dessa venda, ele vai ser então lançado aqui no programa. Tem gente que faz isso mês a mês. Cada mês que operou venda e teve lucro e foi abaixo de R$20 mil, ele coloca aqui na ficha um por um. Já tem gente que soma todos os lucros que teve nos meses onde as vendas foram inferiores a 20 mil e lança aqui o valor total. As duas formas estão corretas. Se você quiser colocar mês por mês ou se você quiser somar todas as vendas do ano abaixo de R$20 mil e teve lucro, também não tá errado, tá? Você pode fazer das duas formas. Agora eu vou te dar um outro exemplo. Digamos que você tenha vendido também ações e teve lucro, tá? As mesmas empresas A, B e C, só que no caso desse outro exemplo aqui que eu tô colocando, olha só, o valor total do lucro foi de R$1.085, mas o valor total mensal da venda foi de R$22.650. Nesse caso, você precisa pagar imposto de renda sobre esse lucro. E não é agora, aqui no momento da declaração, que você vai pagar esse imposto. O correto é que, se você fez uma venda acima de R$20 mil e teve lucro naquele mês, você vai precisar emitir uma DARF e você tem até 30 dias para pagar esse documento. Aqui no programa você só vai informar que você teve esse ganho e fez o pagamento. Se você não tiver feito isso, você vai precisar fazer e vai pagar multa por atraso, tá? O ideal é que você faça sempre quando você opera e tem lucro. Mas o que você vai fazer aqui então para declarar essa venda? Nesse caso, como é uma venda acima de 20 mil e teve lucro, você vai vir aqui nessa opção do programa de renda variável, depois você vai clicar na opção operações comum / day trade. E aqui ele vai te mostrar uma ficha onde você tem informações mensal. Observa aqui que ele tem uma coluna que mostra mês a mês, de janeiro a dezembro. Então aqui, diferente de lá da outra forma que você pode colocar o somatório anual, aqui não, aqui você vai colocar mês a mês, quando foi que você fez a operação e teve lucro, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que você tenha feito essa venda do exemplo que eu dei no mês de agosto. Você vai clicar então no mês referente a essa venda e aí você vai colocar na opção mercado à vista ações, tá? No item operações comum. Eu não vou dar o exemplo aqui do day trade, mas caso tenha sido day trade, você vai colocar aqui na opção day trade, tá? Mas nesse exemplo que eu tô dando, eu vou colocar que é uma operação comum, ou seja, você não comprou e vendeu no mesmo dia. Aí você vai colocar o valor do lucro, que no caso do exemplo que eu dei foi de R$1.085. E aí, automaticamente, ele vai mostrar
a alíquota de imposto cobrada sobre esse lucro que eu tive, que é de 15%. E aí ele mostra o imposto devido, que nesse caso 15% sobre o valor do lucro é R$ 162,75, mas como eu falei para vocês, esse imposto você não vai pagar agora, ele já deveria ter sido pago, tá? Outro ponto que é muito importante de você saber também, que poucas pessoas sabem e fazem, é em casos de prejuízo. Digamos que você tenha vendas, independente se foi acima de R$ 20.000 ou abaixo de R$ 20.000 no mês e você teve prejuízo, é interessante que você lance esses prejuízos. Obviamente não tem cobrança de imposto sobre prejuízo, mas quando você lança aqui os prejuízos que você teve, esse valor ele pode ser abatido do seu imposto de renda. Caso você tenha imposto de renda a pagar, ele será descontado e em alguns casos você pode até ser restituído. Então é importante também que você lance os seus prejuízos, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só, nesse caso aqui hipotético, eu fiz venda dessas 3 ações, mas eu tive um prejuízo de R$ 915 e o valor dessa venda no mês foi um pouco acima de 20 mil, mas poderia ser abaixo também, como eu mencionei. Como é que você faz para lançar esse prejuízo? Você também vem nessa opção de renda variável, operações comum / day trade, e você também vai lançar mês a mês os prejuízos que você teve. A única coisa que você vai precisar fazer na hora de lançar é colocar o símbolo do menos na frente, para mostrar que esse é um valor negativo. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui menos R$ 915, que foi o valor hipotético desse prejuízo que eu tive. Então, percebam só o que aconteceu. Lembra que a gente tinha um valor de um pouco mais de R$ 100 para pagar daquele primeiro lucro de R$ 905 que a gente declarou aqui? Agora ele já mostra que o meu imposto devido é zero. Por quê? Porque eu tive um prejuízo de R$ 915. Então ele descontou esses R$ 905 dos R$ 915 que eu tive de prejuízo. Consequentemente, eu tenho mais prejuízo a ser compensado, né? Então ele vai descontando aqui do meu imposto de renda. Se no final da sua declaração você tiver pago mais imposto do que o necessário, você vai ser então restituído. Então, caso você tenha feito operações de venda de ações e teve prejuízo nessas operações, não esquece de lançar aqui também esses prejuízos. E agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona para o caso dos fundos imobiliários. Assim como todos os outros investimentos que você tem, você vai precisar declará-los aqui na ficha de bens e direitos. Basta você clicar em novo, você vai selecionar o grupo, e nesse caso é o grupo 7 de fundos, e depois você vai escolher o código 3, fundos de investimento imobiliário. Você vai colocar o CNPJ do fundo, digamos, por exemplo, que seja o HGLG11, é a mesma coisa, você vai pesquisar lá no Google CNPJ, vai colar aqui o CNPJ e vai fazer uma discriminação. Eu vou colocar aqui, por exemplo, referente a 55 cotas compradas pela corretora, você coloca o nome da sua corretora, a um preço médio de R$ 150. Como é que você sabe o preço médio? Da mesma forma como para as ações que eu mostrei para vocês já como é que faz. E aí você vai dizer se esse fundo é listado em bolsa, nesse caso sim, e você vai colocar aqui o código de negociação, que nesse caso é o HGLG11. Aí você vai dizer o seu saldo em 2022 e em 2023. Eu vou colocar aqui, digamos que nesse caso eu já tinha investimento em 2022. Eu vou colocar aqui então que eu tinha R$ 3.000 em 2022 e que em 2023 eu tinha 8.250. Feito isso, eu vou precisar colocar os meus rendimentos. Mas no caso dos fundos imobiliários, pelo menos até o momento, né, que eu estou gravando esse vídeo, e para a declaração desse ano, os rendimentos recebidos pelos fundos, eles são isentos da cobrança de imposto de renda. Então você vai clicar nesse botão, informar rendimento isento. E aí você vai colocar o quanto você recebeu ao longo do ano de dividendos desse fundo imobiliário. Digamos que eu tenha recebido R$ 660. Vou colocar esse valor, depois eu vou clicar em visualizar bem / direito associado, clico em OK, e aí esse fundo imobiliário já vai ter sido colocado aqui no programa do imposto de renda, assim como os dividendos recebidos. E assim você vai fazer para todos os fundos imobiliários que você tiver na sua carteira. E como que funciona o caso de venda de fundos imobiliários? Diferente das ações, não existe um valor mensal que te dê
isenção no caso dos fundos imobiliários. Se você fez venda de fundos imobiliários e teve lucro o suficiente para emitir uma DARF, ou seja, a partir de R$10, você é cobrado imposto de renda sobre esse lucro, tá? Num valor de 20% sobre o lucro que você teve. E o que você faz? Assim como para as ações, a partir do momento que você fez a venda, teve lucro, a partir de R$10 você vai precisar emitir essa DARF e tem até 30 dias para pagar essa DARF. E aqui agora na declaração você só vai informar que teve esse lucro e que esse imposto ele já foi pago. Como é que você faz para informar esse caso de venda com lucro? É muito parecido, tá, com as ações. Você também vem nessa opção de renda variável, mas você vai clicar nessa opção operações em FI ou FIAGRO. Feito isso, então ele vai te mostrar aqui também uma ficha onde tem lançamentos mensais. Por exemplo, digamos que em janeiro eu fiz uma venda e tive lucro de R$100. Então eu vou colocar aqui nessa opção resultado líquido do mês, tá? O quanto que eu tive. E aí ele já vai me mostrar o seguinte: eu vou pagar 20%, né, como eu já mencionei, em cima desse valor, o que dá um imposto devido de R$20. Mas assim como as ações, você também pode colocar prejuízo aqui e aí ele vai ser compensado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que no mês de abril você fez uma venda, mas nesse caso com prejuízo. Foi uma venda de prejuízo de R$50. Você coloca aqui menos 50 e aí depois olha o que ele vai mostrar. Aqui nessa coluna prejuízo a compensar, ele mostra que você tem um prejuízo de R$50 a ser compensado. E aí digamos que no mês de abril você fez uma nova venda com lucro e esse lucro também foi de R$100. Percebe aqui o que acontece? Se você fosse pagar 20% desses R$100, você teria que pagar R$20, igual como aconteceu em janeiro, mas você tem R$50 de prejuízo para ser compensado. Então ele já desconta aqui, olha, ele mostra que o imposto devido nesse caso não é R$20 e sim R$10, porque ele descontou desse prejuízo que você tem para ser compensado. Então, assim como nas ações, é importante que você coloque também os casos de prejuízo, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como é que você declara os seus investimentos no exterior. E assim como para todos os outros investimentos, você precisa ter um informe em mãos da corretora global que você utiliza para fazer os seus investimentos. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática como é que você faz. Assim como todos os outros investimentos, os seus investimentos no exterior, eles também precisam ser declarados na ficha de bens e direitos. Então você vai clicar nessa ficha, vai clicar em novo e aí eu vou começar mostrando como é que você declara as ações lá do exterior. Você vai primeiro selecionar o grupo, vai clicar em participação societária, vai também escolher o código 1, que é de ações, mas você vai precisar mudar a localização desse investimento, que no caso aqui está dizendo que é no Brasil, mas não é. Esse é um investimento no exterior. Então você vai ter que selecionar o país que você fez esse investimento, que normalmente é os Estados Unidos, né? Então você pode colocar aqui as iniciais do país, eu vou colocar aqui Estados, já aparece aqui, olha, que é o código 249, Estados Unidos. E aí ele vai colocar aqui algumas opções para você marcar, mas você não precisa marcar essas opções, tá? Vai direto para a parte de discriminação. E aí, como é que você vai fazer a sua discriminação? É aqui que entra a parte do informe. Eu vou dar um exemplo usando um informe meu aqui. Olha só, eu vou pegar esse informe, a primeira ação que está aqui disponível. Nesse informe, ele vai mostrar aqui para mim qual é a empresa, a quantidade que eu tenho de ações ou frações de ações, no caso de investimento no exterior, o custo, né, dessa ação e também o quanto que eu tenho investido nessa empresa. Então vamos começar aqui fazendo a nossa discriminação. Eu vou colocar aqui referente a, e aí eu coloco a quantidade de ações que eu tenho dessa empresa. No caso, eu tenho frações, né? Eu vou colocar essa quantidade aqui de frações da empresa, coloco o nome da empresa que foram negociadas pela corretora, coloco o nome da corretora que você utiliza, há um custo de aquisição de, e aqui ele já mostra também no informe o custo de aquisição. Então eu coloco aqui o custo que eu tive para adquirir essas ações. Se você quiser, você pode colocar a taxa de liquidação, né, de câmbio que foi utilizado, mas não é necessário. Só essas informações de quantidade de ações, qual é o nome da empresa, onde ela foi negociada e o custo de aquisição já é o suficiente. Aí você vai dizer também se essa ação é negociada na bolsa, no caso sim, e vai colocar o código. No caso dessa empresa, o código é C.
E aí eu vou colocar esse código aqui C e vou colocar a minha situação em 2022 e em 2023. No caso aqui do meu informe, eu não tinha nada em 2022 e em 2023 ele mostra aqui que o meu saldo está em R$ 120,59. Então eu coloco aqui essa informação. E um detalhe importante, que inclusive eu não mencionei nos outros, é que essa situação aqui é o valor investido, é o quanto realmente saiu do seu bolso. Não considera a valorização ou desvalorização do ativo, tá? A sua situação em 31/12 de 2023 é o quanto você investiu. Por isso que você precisa do preço médio, para você multiplicar a quantidade de ações pelo preço médio em que você adquiriu essas ações. Você não considera se ela valorizou ou desvalorizou para colocar aqui no seu saldo. Feito isso, então, você vai clicar em OK e essas ações elas já foram, então, lançadas aqui no programa de imposto de renda. Além das ações, uma forma muito comum, eu acredito que a mais popular, de se investir no exterior é por meio de ETFs. Como é que você faz para declarar os ETFs que você investiu lá fora? Aqui na ficha de bens e direitos, você vai clicar em novo, vai selecionar o grupo, que nesse caso é fundos, vai escolher o código, que é o código 9, demais fundos de índice de mercado, ETFs, vai mudar a localização aqui também para Estados Unidos. Assim como no outro caso das ações, você não seleciona essa opção que aparece aqui e já vai direto para a discriminação. Aqui eu vou também mostrar, um informe de rendimento meu e vou dar como exemplo esse primeiro ETF aqui, que é o VNQ. Aí o que eu vou fazer? Na discriminação eu coloco referente à quantidade que eu tenho desse ETF, seja frações ou o número inteiro do ETF. No meu caso aqui é frações, referente a tantas frações do ETF, boto o nome aqui do ETF, que foram negociados pela corretora tal, a um custo de aquisição e coloco o custo, que no meu caso aqui foi de $25,73. Depois eu digo se esse ETF ele foi negociado em bolsa, nesse caso sim, coloco o código, que é VNQ, depois eu coloco a situação. Nesse caso aqui, a situação em dezembro de 2023 era de R$ 136,40. Coloco essa informação aqui e clico em OK. Pronto, eu faço isso também para todos os ETFs que eu tiver na minha carteira de investimentos lá no exterior. Como é que você faz para declarar os dividendos que você recebe no exterior? Esses dividendos, eles são tributados automaticamente, tá? Direto na fonte, em 30%. Mas eles precisam ser declarados aqui também. Então, você vai clicar na opção rendimento tributado recebido de pessoa física / exterior. E aí, você vai clicar na opção outras informações. Ele vai, então, te mostrar uma coluna chamada exterior e é aqui que você vai colocar os seus dividendos recebidos. No caso dos dividendos recebidos do exterior, você vai lançar mês a mês. Você vai somar todos os dividendos que você recebeu naquele mês e vai colocar aqui nessas informações, mas você já tem isso no seu informe de rendimento. Por exemplo, aqui no meu informe mostra que eu comecei a receber dividendos a partir de julho e mostra o valor de cada mês. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou preencher. Por exemplo, em julho eu recebi R$ 2,03. Então, eu coloco essa informação e coloco aqui para todos os outros meses até o mês de dezembro. E além de informar os dividendos que você recebeu no exterior, você também precisa informar o quanto de imposto que foi pago. Afinal de contas, como eu mencionei com vocês, esses dividendos eles são taxados automaticamente em 30%. Então, você precisa informar o quanto que foi pago também. E para isso você vai clicar na opção imposto pago / retido. E aí no seu informe de rendimento ele vai mostrar também. Olha só, nessa opção imposto pago / retido, você vai buscar o item 2, que é imposto pago no exterior pelo titular e dependente. No meu caso aqui ele fala que foi R$ 3,87. Então aqui nesse item 2 eu vou colocar esse valor e pronto, já vai ter sido lançado também o quanto que eu paguei de exterior lá fora pelos meus dividendos. No caso de vendas de ativos lá no exterior, como é que funciona? Se você fez venda abaixo de R$ 35 mil no mês e teve lucro, esse rendimento ele fica isento da cobrança de imposto de renda, pelo menos até esse ano para essa declaração. Houve uma mudança nas regras com relação aos investimentos no exterior, mas até essa declaração desse ano ainda está valendo essa isenção para vendas até
35 mil reais. Então vamos lá, se você fez uma venda abaixo de 35 mil reais e teve lucro, você vai colocar esse lucro aqui no programa no item rendimento isento e não tributável. Vai clicar em novo, vai escolher o tipo de rendimento, que nesse caso é o item 5, para ganhos de capitais e alienação de bens, tá? Em que o valor ele seja de até 35 mil reais aqui, tá? Então você vai clicar essa opção e você vai colocar quanto foi que você teve de lucro. E aí eu vou dar um exemplo aqui do meu próprio informe. Ele mostra que eu tive uma venda com lucro e esse lucro foi de R$ 8,18, ou seja, ele é isento. Então eu vou colocar aqui esse valor, R$ 8,18, vou clicar em OK. Então esse meu ganho de capital nessa venda que eu fiz já vai ser lançado aqui no programa do IRPF. Agora, caso você tenha feito uma venda acima de 35 mil reais no mês e tenha tido lucro, aí sim você vai ter que pagar o imposto de renda. E assim como os outros, você também vai precisar emitir uma DARF e pagar imposto. Não é aqui no momento da declaração que você faz isso. Inclusive, ele não te permite adicionar manualmente, como no caso das ações dos fundos imobiliários que eu mostrei, os seus lucros que você teve na venda. Você vai precisar importar os dados do programa Ganho de Capital. Como é que você faz isso caso você tenha vendido acima de 35 mil reais e teve lucro lá no exterior? Você clica nessa opção Ganho de Capital e aí você clica na opção Importar GCAP 2023 e aí ele vai importar as informações lá do GCAP, das suas operações de ganho de capital e os impostos que foram pagos, se foi o seu caso, tá? E depois de fazer tudo isso, você precisa fazer algo muito importante na sua declaração, que é clicar nesse item verificar pendências. Aqui ele vai te mostrar possíveis erros que possam ser cometidos na hora da sua declaração. Então, ao clicar aqui em verificar pendências, olha só, ele mostra aqui várias pendências no meu caso. Isso porque eu fiz a declaração de forma totalmente aleatória, várias fichas eu não preenchi, diferente do caso de uma declaração inteira, né? Você vai precisar preencher todas as fichas, né, e colocar as informações que forem necessárias. Mas olha só, eu vou clicar aqui nesse primeiro item, que ele fala que eu não informei qual o tipo de declaração que eu quero fazer. Então eu vou clicar aqui e ele já me leva para essa ficha e ele mostra qual que é a pendência, para eu verificar se está errado ou se está correto a informação que eu disse aqui. No caso, ele falou que eu não informei o tipo de declaração. E isso é verdade, né? Não está assinalado aqui. Na verdade, nada aqui dessa ficha está preenchido. Então, o que eu tenho que fazer? Corrigir. Vou colocar qual é o tipo de declaração, que nesse caso é uma declaração de ajuste anual original, e preencher todos os dados, tá? Assim você vai fazer para todas as fichas, para todas as pendências que possam haver na sua declaração. Depois de verificar se tem ou não pendências, vai aparecer aqui para você opção de tributação. Nesse item aqui, você vai saber se você vai pagar imposto ou se você vai ser restituído. E aí ele vai mostrar para vocês as alternativas. No caso, se você for pagar imposto, ele vai mostrar duas opções para você escolher. Você escolhe a que for melhor para você, a que você vai pagar menos imposto. E aí você vai escolher a forma que você quer efetuar o pagamento e vai fazer então o pagamento desse imposto. Caso você seja restituído, você vai informar aqui os seus dados bancários e você vai entrar na fila da restituição do imposto de renda. Então, depois de ver essa opção e escolher a que for mais adequada para você, você vai clicar em entregar declaração. Eu não vou clicar nessa opção porque nesse caso é uma declaração fictícia que eu fiz aqui com dados aleatórios, né? Eu teria que fazer uma declaração realmente verídica para poder clicar aqui nessa opção entregar declaração. Fazendo isso, a sua declaração será enviada para a Receita Federal e você vai conseguir baixar um comprovante que a sua declaração foi feita. E se você quiser saber como declarar utilizando a pré-preenchida, assiste esse vídeo que eu vou deixar como sugestão. Eu espero de verdade ter te ajudado. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.